paz, Shabbat Shalom a todos os irmãos. Hoje nós vamos ter uma paraxá especial. Por quê? Porque hoje é conhecido como Shabbat Kol Hamoed, perdão aí na pronúncia, que significa o sábado intermediário das festas. Por exemplo, nós temos um sábado dentro de outro sábado, ou uma festa dentro de outra festa. O sábado é uma festa bíblica e nós estamos nos dias da festa de Matzot, dos pães ázimos. Então, o sábado que cai dentro da festa, ele é chamado de Shabbat Hol HaMoed, né? É o sábado dentro das festas. Isso só acontece na festa de Matzot, que são 7 dias em Israel, na diáspora 8 dias, e na festa de Sukkot, na festa de tabernáculos, onde também nós temos o povo tabernaculando em tendas, né, habitando em tendas 7 dias, né, na diáspora 8 dias, na festa das tendas ou dos tabernáculos, né, Sukkot em hebraico. E o texto hoje, ele corresponde a Êxodo 33, versículo 12, e vai até o 34, versículo 22. Esta é a porção que os sábios do povo de Deus escolheram para este sábado, quando ele cai, quando a, a festa de Matzot tinha um sábado nele. Então, Êxodo 33, 12 a 34, 22. A Haftará é Ezequiel 37, uma profecia tremenda que vai falar sobre o vale dos ossos secos, uma alusão à ressurreição dos mortos, e o texto da Brit Hadashah é Mateus capítulo 28, que vai falar da ressurreição de Yeshua, ok? Então vamos para Êxodo. Eu quero pegar só um versículo de Êxodo como base do nosso estudo de hoje. Êxodo, eu vou ler no capítulo 34, o versículo 18. Porque se você ler Êxodo 33, 12 até o 34, 22, há muito assunto aqui. Nós vemos o Eterno dizendo que ele não iria com o povo, mas que iria o anjo da sua presença, no capítulo 33. E diante disso, Moisés pede para que o Eterno mostrasse a ele a sua glória. E aí nós temos relatado nos primeiros versículos do capítulo 34 de Êxodo, o que nós conhecemos hoje como os 13 atributos da misericórdia de Deus. Então, é um estudo tremendo. Mas eu vou pegar como base hoje Êxodo 34, 18. E aqui dá para entender por que os rabinos escolheram esse texto, associaram esse texto ao Shabat, ao sábado que cai dentro da festa dos pães ázimos. Êxodo 34, 18 diz assim: guarde a festa da Matzá, comendo a Matzá, como eu ordenei a você, durante 7 dias no mês de Aviv, pois foi no mês de Aviv que você saiu do Egito. Então, esse é o texto que nós pegamos como base para o estudo desta paraxá especial de Peça. E aqui a gente entende por que os rabinos, os sábios do povo de Deus, linkam esse texto com a festa de Matzot, dos pães asmos, ok?
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a festa de Matzah, ou a festa de Matzot, dos pães ázimos, e o texto que eu quero pegar também de referência para nós aprofundarmos hoje é 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Hoje eu vou fugir um pouco do habitual. Vou usar hoje muito o grego para nós entendermos 1 Coríntios 5. Né? Paulo escreve a essa província romana, uma das maiores de domínio romano, que é Corinto. Então vamos lá para 1 Coríntios 5. E eu quero dizer aos irmãos que, segundo os estudiosos, a carta que nós chamamos de 1 Coríntios, que na verdade não é a primeira carta, a primeira carta se perdeu. Nós teríamos 3 cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje nós temos somente 2. Então, a carta que nós chamamos de 1 Coríntios, ela, segundo os estudiosos, ela foi escrita no período de Pessa. E eu compactuo com essa ideia. Por quê? Porque quando você lê a carta de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo utiliza de vários elementos de Pessa, da Páscoa, e aplica esses ensinamentos e esses princípios na comunidade aos coríntios de Corinto, aos crentes de Corinto. Então, por exemplo, 1 Coríntios 5, ele vai falar que Yeshua é o nosso Pessa, o nosso cordeiro de Pessa, que foi sacrificado. Ele vai falar que nós devemos nos livrar do fermento, do velho fermento, e sermos nova massa. Que devemos tirar o hametz, o fermento da impiedade do mal, e sermos como a matzá da pureza e da verdade. Então, vários elementos de Pessa Paulo usa aqui em 1 Coríntios capítulo 5. Por exemplo, quando você vai para 1 Coríntios capítulo 10, nós que celebramos Pessa, nós sabemos que quando nós celebramos Pessa, nós temos que vivenciar e mentalizar e aplicar nas nossas vidas como se nós mesmos tivéssemos saído do Egito. E em 1 Coríntios 10, Paulo vai fazer esse comparativo, essa agadá messiânica de aplicar a saída do povo de Israel do Egito com a nossa saída do mundo, com o passar das águas do Mar Vermelho pelos israelitas, como nós que passamos pelas águas batismais. E ali ele vai fazendo um comparativo entre a saída do povo do Egito com a nossa saída do mundo. Então, é fantástico. Fantástico. Depois, nós temos 1 Coríntios 11. A partir do versículo 23 ali, nós temos o relato mais antigo sobre a ceia do Senhor. Esse relato de Paulo aos Coríntios é o relato mais antigo que nós temos da ceia de Pessa. Ele é mais antigo que os relatos dos 4 evangelistas ali. E depois, para a gente concluir, quando você vai para o finalzinho da carta,
em 1 Coríntios capítulo 16, o último capítulo da carta, no versículo 8, nós temos assim: no entanto, permanecerei em Éfeso até Shavuot. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 16, 8. Ele diz que ele vai permanecer em Éfeso. Quando ele escreve aos Coríntios, ele está em Éfeso. E ele diz que ele vai permanecer ali até a festa de Shavuot. Então é muito interessante. Por isso que os estudiosos, eles dizem que Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve no período das festas, em específico da festa de Matzot, dos pães ázimos, e que ele vai ficar ali até Shavuot. Por quê? Em Shavuot ele vai para Jerusalém para celebrar lá em Jerusalém a festa de Matzot conforme o mandamento, até conforme o texto que nós temos ali em Êxodo 34, nos versículos seguintes, diz que todo o israelita, todo homem judeu tinha que comparecer 3 vezes ao ano diante do Eterno, na festa de Pêssar, na festa de Shavuot e na festa de Sucot. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, ok? Então vamos voltar para 1 Coríntios 5, onde Paulo vai fazer uma aplicação tremenda da festa de Matzot para conosco. Então, 1 Coríntios, vamos ler todo o contexto, que aí nós vamos entender por que Paulo usa certas expressões. 1 Coríntios 5, eu sempre, quando vou ministrar sobre 1 Coríntios, eu lembro os irmãos que 1 Coríntios 5 nos mostra que não existe igreja perfeita. Qualquer congregação que você for fazer parte, ela vai ter erros, e muitas das vezes erros crassos, erros terríveis. Eu sempre digo aos irmãos, o que é a igreja? A igreja é uma congregação, é uma união de pessoas. Pessoas essas imperfeitas. Então, aonde se reúnem várias pessoas imperfeitas, buscando o único que é perfeito, que é Deus, isso é igreja. Mas como é uma junção de pessoas imperfeitas, sempre vai haver erros, defeitos, pecados, quedas. Não é o ideal, mas sempre vai acontecer, porque nós somos falhos e pecadores, até atingirmos a estatura de varão perfeito, que é Yeshua. Então vamos lá, olha o pecado terrível que estava acontecendo na igreja de Corinto. Chegaram informações, 1 Coríntios 5:1, chegaram informações da existência de pecado sexual entre vocês, e de um tipo condenado até mesmo pelos pagãos. Olha só, então o pecado que estava acontecendo na igreja de Corinto era um pecado terrível, tão terrível, que não é habitual, não é comum nem se ouvir esse tipo de profanação nem entre os gentios, nem entre os pagãos. E qual era? Um homem que vive com a sua madrasta. Então, havia um membro daquela congregação ali que ele estava se deitando, ele estava tendo relações sexuais com a mulher de seu pai. Pecado terrível. E algo que não acontece nem mesmo entre os pagãos. Até um pagão, ele respeita o pai dele. Até um pagão, ele respeita a mulher do pai dele. E esse pecado terrível estava acontecendo na congregação. E esse irmão aqui estava fazendo esse pecado. E aí Paulo escreve: e vocês continuam orgulhosos? Não deveriam, em vez disso, sentir certa tristeza e remover da comunhão de vocês o homem que praticou isso?
pois eu mesmo, ainda que fisicamente ausente, estou com vocês em espírito, e já julguei o homem que fez isso como se estivesse presente. Em nome do Senhor Yeshua, quando vocês estiverem reunidos comigo espiritualmente presente, e o poder de nosso Senhor Yeshua entre nós, entreguem esse homem ao adversário, para que sua velha natureza seja destruída e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Versículo 6. Sua vanglória não é boa. E aí ele vai fazer a aplicação da festa dos ázimos. Vocês não conhecem o ditado? É necessário apenas uma pitada de hametz, de fermento, para fermentar toda a massa? Livrem-se do velho hametz, do velho fermento, para poderem ser uma nova massa. Porque, na verdade, vocês estão sem fermento. Pois nosso cordeiro de peça, o Messias, foi sacrificado. Dessa forma, celebremos o Seder sem qualquer vestígio de hametz, o hametz da impiedade e do mal, mas com a matzá da pureza e da verdade. Olha só, por que eu disse que essa carta que nós chamamos de 1 Coríntios não é, de fato, 1 Coríntios. Versículo 9 diz aí: na carta anterior, escrevi-lhes que não se associem com pessoas que participam de imoralidade sexual. Não quis dizer com isso as pessoas sexualmente imorais de fora da comunidade de vocês, nem os avarentos, os ladrões ou adoradores de ídolos, porque se fosse assim, vocês teriam de deixar o mundo. Não, o que lhes escrevi foi para que não associem-se, para que não se associassem com alguém que supostamente é um irmão, mas se entrega à imoralidade sexual, é avarento, adora ídolos, calunia, embebeda-se ou rouba. Com essa pessoa vocês não devem nem comer. Pois, como haveria eu de julgar os de fora? Não são os de dentro da comunidade que vocês devem julgar? Deus julgará os de fora. Apenas expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, 1 Coríntios 5. Então, aqui nós aprendemos que existia uma outra carta de Paulo aos Coríntios. E esse final da carta é muito importante. Nós não devemos nos associar com aquele que se diz irmão, mas ele calunia, ele tem uma vida promíscua, ele é ladrão, ele é avarento. Então, por mais que ele diga ser irmão, eu não posso me associar com ele. Se eu sei que a vida dele tem essas práticas que não condizem com a palavra de Deus, eu tenho que me distanciar dessas pessoas. E eu não posso nem ficar me assentando à mesa com essa pessoa. Por quê? Porque senão ela vai querer me contaminar e eu serei contaminado com o fermento dela. Então o fermento deve estar fora, ok? Então Paulo ele vai aplicar os princípios da festa de Matzot, dos pães ázimos, com esse pecado que estava acontecendo ali em Corinto, ok? E aí, irmãos, para a gente já finalizar, eu quero focar com os irmãos sobre essas expressões aqui do versículo 8, tá? O versículo 8 diz assim: dessa forma, celebremos o Seder,
ou nas versões dos irmãos, celebremos a festa. E está no imperativo. O Eterno, através de Rav Shaul, do apóstolo Paulo, do Rabino Shaul, o Eterno está dizendo, olha, nós devemos celebrar o Seder, o jantar da Páscoa, sem qualquer vestígio de hametz, de fermento. Então, hoje, a maioria do povo de Deus hoje não celebra a festa de Pêssar, porque nós sabemos bem, isso aí foi tirado da igreja, né? Então, a maior parte da igreja hoje não celebra a festa de Pêssar e não celebra com um sofisma. Lembrando que o sofisma é eu parto de um princípio verdadeiro para defender um falso. E aí, quando você questiona a igreja, por que vocês hoje não celebram Pêssar, Páscoa, como está instituído por Yeshua, com os apóstolos, e está escrito que Deus ordenou que se celebrasse? Aí o sofisma é esse, porque está escrito que Cristo é a nossa Páscoa, e ele já morreu por nós. E se ele morreu por nós, nós não precisamos de celebrar mais nada. Cristo já é a nossa Páscoa e ponto final. Então eles partem de um princípio verdadeiro, que de fato o texto diz que Yeshua é o nosso cordeiro de Pêssar e que ele já foi sacrificado. Mas o fato de Yeshua ter morrido por nós como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não desqualifica esta festa e não extingue essa festa. Pelo contrário, confirma esta festa. E todas as vezes que nós celebramos dessa festa, nós celebramos de Yeshua, que foi sacrificado por nós e que através do seu sangue nós temos a libertação dos nossos pecados e somos libertos do mundo. Então há todo um simbolismo para a gente celebrar. E muitos hoje, ao invés de celebrar a Páscoa bíblica na data correta, porque tem alguns que dizem ser seguidores de Cristo, mas celebram ela na data errada, mudada por homens, no concílio de Nicéia, onde se mudou os elementos e se mudaram a data da Páscoa. Pega-se a data correta, que é no dia 14 de Nissan, ou Aviv, e celebra-se essa festa no primeiro domingo após o equinócio de primavera. Uma data totalmente pagã. Então mudaram-se os elementos e mudaram a data da Páscoa. Tanto que nós celebramos este ano a Páscoa na quarta-feira e hoje tem muita gente celebrando a paixão de Cristo, né? Nós já celebramos Pêssar há muito tempo. Por que isso ocorre? E o domingo de Páscoa, para muitos, vai ser no domingo agora. E por que nós já celebramos a Páscoa na quarta-feira? Por que há essa divergência? Porque nós seguimos o calendário bíblico e eles estão seguindo um calendário de homens. Data instituída por um concílio formado de homens que ferem a palavra de Deus. Então, parte do povo de Deus diz não celebrar e só usam o sofisma que Cristo é a nossa Páscoa e ponto. Por isso nós não celebramos com pão sem fermento, com ervas amargas, não tiramos o fermento das nossas casas, porque Cristo é a nossa Páscoa e ele já fez tudo o que tinha de fazer por nós, e outros celebram na data errada, utilizando os elementos errados, conforme o Concílio de Nicéia 325 depois de Cristo. Só que quando você vai para a história da igreja, a igreja celebrou Páscoa até o VI século. E nós temos relatos históricos trazidos por Eusébio, por exemplo, Eusébio de Cesareia, na história da igreja, ele vai nos revelar isto, que no século IV, o Papa já mudando os elementos,
parte da igreja disse, olha, nós não vamos acatar essa mudança de data e nem desses elementos, porque conforme foi ensinado pelos apóstolos, nós vamos guardar essa festa no dia 14 de Nissan e vamos celebrar elas com os pães ázimos e com as ervas amargas, conforme está escrito na palavra de Deus. E foram contra o papado e foram contra esses homens que desvirtuaram a festa do Eterno, que vão pagar um alto preço por isso. Mas, voltemos ao texto, para nós darmos continuidade. Então, dessa forma, celebremos o seder sem qualquer vestígio de hametz, de fermento. E aí, Paulo vai dizer, o hametz da impiedade, o fermento da impiedade. Ou, em algumas versões, o fermento da maldade. 1 Coríntios 5:8. Então, eu queria pegar com vocês aqui essa primeira expressão, o fermento da impiedade, ou fermento da maldade. Então, nós não sabemos se Paulo escreveu a essa comunidade em aramaico, ou se aqui ele estava se valendo do grego mesmo. Mas, quando você pega a própria expressão grega, nós vamos aprender muito, principalmente agora que nós lemos 1 Coríntios todo, e sabemos de todo o contexto, vamos lá para o fermento da maldade ou da impiedade. A palavra grega aqui, traduzida como maldade, é kakia. Então, do grego, kakia, que é traduzida como maldade, também como iniquidade. E iniquidade em qual sentido, segundo o doutor Strong, a concordância Strong, que é a mais renomada? É uma pessoa que não se envergonha de quebrar a Torá. Então, o fermento da maldade aqui, da impiedade, é o quê? É uma pessoa que não se envergonha de quebrar a lei. Ela não tem vergonha nenhuma em transgredir. Por isso que é iniquidade nesse sentido. Então, o Paulo está dizendo, olha, tirem qualquer vestígio, qualquer fermento de impiedade de vocês, do coração de vocês. Qualquer iniquidade, qualquer maldade, no sentido de não ter vergonha de quebrar um mandamento da palavra de Deus. Tem que tirar esse fermento da impiedade ou da maldade de vocês. E é tão interessante, para a gente aprofundar mesmo nesse fermento da maldade, que kakia, me perdoem a pronúncia do grego, estou pronunciando como se escreve, provavelmente não é essa a pronúncia correta, mas só a título de conhecimento para os irmãos, na mitologia grega, kakia era uma daimon, tá? Era uma divindade, né? Essa expressão daimon é uma divindade, que é traduzido também como espírito, e que hoje nós, né, quando nós nos deparamos com essa expressão daimon, a gente utiliza demônio, né? Mas na mitologia grega, kakia era uma divindade que ela personificava o vício e a imoralidade. E como é que ela era representada? Como uma mulher carnuda, né? Antigamente, para uma mulher ser atraente, ela tinha que ser carnuda, né? Então, como é que é personificada a kakia? É uma mulher carnuda, macia, vaidosa, muito maquiada e vestida com roupas reveladoras, ou seja, mostrando as suas partes, né?
bem sedutora. Essa era a personificação da caquia, tá? Então, ela personificava o vício e personificava a imoralidade sexual. Ok? E o que ela fazia? Ela tentava seduzir as pessoas, olha só, para o caminho de ganho fácil, para a riqueza de curta duração e para a felicidade momentânea. Então, essa era a caquia. E você vai ver que a maioria das pessoas hoje no mundo que se entregam ao vício e à moralidade sexual, elas ficam presas nesse ambiente de promiscuidade, de imoralidade sexual, e atrelado a isso, o vício da bebida, o vício das drogas. Por quê? Porque isso traz uma felicidade momentânea. E como ela é momentânea, exige que a pessoa vá ao bar, à boate, todos os dias, ou quase que sempre, para ter essa satisfação, essa felicidade que é momentânea. Então, caquia personifica esse estilo de vida. E que, ao mesmo tempo, olha só, ela tenta seduzir as pessoas para o ganho fácil, que é uma outra tradução para caquia, que é a corrupção. Ela leva a pessoa a essa riqueza de curta duração. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o tráfico de drogas. Hoje é um caminho curto para a pessoa se enriquecer e a pessoa se enriquece de forma rápida. Porém, se você pega estatisticamente uma pessoa que é um traficante, a duração da vida dela é curta. Porque aí vem um outro cara de uma outra boca de fumo e quer ganhar o mercado daquela região, ele vai e assassina o outro. Nós temos visto muito isso, essa guerra de gangues e facções dentro do nosso país e aqui dentro do nosso estado. Então, recapitulando, Caquia, na mitologia grega, representa essa mulher que personifica o vício, a imoralidade sexual. Ela tenta seduzir as pessoas para o caminho mais fácil, para a riqueza de curta duração e felicidade momentânea. Ela também está relacionada, Caquia, ela está relacionada, olha só, à má vontade. Então, isso se aplica a nós. Então, tira o fermento da má vontade. Ela está relacionada à depravação, ao vício e ao descumprimento das leis. Então, isso é caquia. Essa palavra grega que aparece aqui, o fermento da maldade. Então, aqui nós temos vários aspectos desta palavra para serem aplicados na nossa vida. Então, nós devemos tirar de nós o fermento do vício, da maldade, da falta de vergonha em quebrar um mandamento da Torá, em querer ganhar dinheiro fácil, em querer buscar felicidade momentânea, em ter má vontade. Tudo isso é caquia. É a palavra grega que Paulo ou os tradutores aplicaram aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 5. Então, Paulo está dizendo, tira isso da sua vida. Tira isso da sua vida. Hoje você vê vários aí líderes religiosos, por exemplo, eu vou citar aqui porque faz parte do contexto, vários líderes religiosos
que se dizem ser servos de Deus, falando com as pessoas que não tem problema usar maconha. Ela é medicinal, ela veio da natureza, mas isso é caquia, meu irmão, isso é vício. Isso é vício. Ah, mas ela me relaxa, ela me traz tranquilidade. Meu irmão, isso é caquia, isso é rametes, isso é fermento. O que tem que trazer tranquilidade, domínio próprio, é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo habitando na sua vida, sem dependência de qualquer química, seja ela extraída da natureza ou seja ela feita na farmácia. É o Espírito de Deus que tem que produzir isso no nosso espírito. Então, irmãos, isso é caquia. E para a gente finalizar, caquia também é traduzida, essa palavra é utilizada, eu vi ela sendo utilizada no grego, para rancor. Rancor. Então, nós temos que tirar o hametz, o fermento, do rancor que há na nossa alma, que há no nosso espírito. E aí eu quero lembrar de novo, os irmãos, Levítico 19:18, que é o maior dos mandamentos. E que todo mundo só lembra da última parte. Ame o próximo como a si mesmo. Mas vamos lá, Levítico 19:18 diz assim: olha, não se vinguem. Aquele que tem desejo de vingança, a primeira coisa que ele faz é o quê? Guardar rancor. Porque quando eu guardo rancor, eu quero me vingar. Então, o desejo de vingança vem de quê? Vem da pessoa que guarda rancor. Guarda memórias, traumas, e aí ela é imbuída de um desejo de se vingar. Então, Levítico 19:18 diz assim: esse é o maior dos mandamentos, segundo Jesus, segundo Paulo, segundo Pedro, segundo os apóstolos. Não se vinguem, nem guardem rancor de ninguém do seu povo. Ao contrário, ame o seu vizinho como a si mesmos, eu sou Adonai. Este mandamento está em Levítico 19:18, na Paraxá Kedushim, que significa povo santo. Então não adianta eu dizer que eu pertenço ao povo santo se eu guardo rancor, ódio, ira. Então nós temos que nos livrar desse tipo de fermento urgente. E não há momento mais propício para isso na festa de Matzot, na festa da retirada do fermento. Então, nós devemos retirar esse fermento das nossas vidas, ok? Então, todos os dias que comer a matzá, peça, Yeshua, tire o fermento do rancor da minha alma e do meu espírito. Então, vamos avançar para a gente concluir aqui. Então, fermento da maldade. E aí Paulo vai dizer, 1 Coríntios 5:8. O fermento da impiedade, a maldade e do mal, ou da malícia. A palavra grega aqui é ponéria. Ponéria, não porneia. Lembra muito, né? Mas é ponéria. Então, o grego aqui é ponéria. O fermento, o rametz de ponéria. E quando você vai no dicionário Strong, para essa palavra, ela é traduzida também como depravação. Iniquidade também, corrupção, que nós vimos, o caminho do dinheiro fácil, da riqueza de curto prazo, é o quê? Corrupção. Ponere, então, é depravação, iniquidade, corrupção, malícia, como nós temos traduzido, e propósitos e desejos maus. Aqui é mais profundo. Então, uma pessoa que tem propósitos internos e desejos maus habitando
dentro dela, isso aí é o fermento da malícia. Esse é o fermento do mal que está dentro dela. Então, Ponéria, olha só como que é terrível. Não é só a pessoa ser má. Não é só o homem ser mau, mas também ter o desejo e querer fazer os outros maus também. Isso é Ponéria. E isso a gente vê muito no meio do povo de Deus. A pessoa é má, é maldosa, e ela tenta corromper as outras pessoas para que elas sejam também, através da fofoca, da difamação. Só para os irmãos terem ideia da maldade e do pecado que há nisso. Um dos títulos de Satanás é Oponeros. Oponeros vem da raiz, da mesma raiz da palavra ponéria. Ou seja, essa pessoa ela cumpre o mesmo papel de Satanás, que é o quê? Satanás é um ser mau. É a personificação da maldade, da malícia, do mal. E o que Satã tenta fazer? Corromper as outras pessoas. Ele já está destinado à destruição. E o que ele quer fazer? Ele quer levar o máximo de pessoas juntamente com ele. A condenação, a destruição, ao inferno. Então, essa pessoa má, malícia, esse fermento da malícia eu já estou corrompido mesmo. Então, deixa eu fermentar os outros. Eu quero arrastar os outros juntamente comigo ao meu pecado. É por isso que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 5, não se associem a essas pessoas. Ah, mas ela é irmã da igreja. Não se associe a essa pessoa. Mesmo que ela se diga irmão e irmã, ela vai te fermentar com a malícia dela, com a malícia dele. Então, já é uma pessoa depravada, iníqua, corrupta, cheia de malícia, e os propósitos e os desejos dela são maus. Então, Paulo está dizendo, olha, tire a caquia, nós já aprendemos o que é, e tire a ponéria de você. Olha só a título de curiosidade também, que é da mesma raiz, do mesmo radical da palavra ponéria, nós temos a palavra pornografia hoje. Ela vem da raiz, ponéria. Pornografia. O que é pornografia? É uma pessoa que se dispõe a prostituir, a se profanar, e ela o quê? Ela quer que as pessoas assistam a sua depravação. E qual que é o objetivo da pornografia? Não é só fazer com que a outra pessoa ela assista, mas que ela se corrompa também, que ela se entregue também à promiscuidade sexual. Então, essa pessoa, ela executa esse tipo de pecado. E ela nada mais é do que um agente de Satanás. Porque Satanás tem esse título, Oponeros, que vem de ponéria. Então, Paulo está dizendo, tire a caquia, tire a ponéria, esse fermento, esse rametes de vocês. Tire isso. E aí ele diz, para a gente concluir, mas que vocês tenham a matizada pureza. A matizada pureza, ou o asmo
da pureza, ou traduzido como sinceridade, a palavra grega aí é eilicrineia. Eilicrineia. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês têm que estar vestidos, imbuídos dos asmos da pureza, da sinceridade. Eilicrineia. E aí, eilicrineia é uma junção de duas palavras. Eili, que vem de Hélios, que significa o quê? Eli significa raio do sol. E crineia vem de crino, que significa julgar. Literalmente, Eli crineia significa julgado à luz do sol. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês têm que ser tão puros e sinceros como que expostos à luz do sol. Por que que o pecado ele é associado às trevas? Porque é algo oculto, é algo escondido, e o que é certo e correto é exposto à luz. Ou seja, a pessoa não tem do que esconder e nem do que se envergonhar, ela simplesmente é aquilo. Então, Paulo está dizendo: olha, vocês têm que ser puros e sinceros em tudo, quando vocês estão em público e quando vocês estão sozinhos, como que julgados à luz do sol. Então, nós temos que ser puros e sinceros, como o asmo. E Paulo vai dizer mais: os asmos da pureza ou da sinceridade e da verdade. O asmo da verdade. E a palavra grega aí é aletreia. Aletheia. Aletheia. E que verdade é essa? Que aí nós temos o que eles chamam no grego de o alfa primitivo, no início da palavra. É a verdade de acordo com a verdade. Então nós temos que ser verdadeiros, não de acordo conosco, com nós mesmos, mas nós temos que ser verdadeiros, tem que haver em nós a verdade de acordo com a verdade. A verdade de acordo com a palavra de Deus. Aletheia significa isso, verdade de acordo com a verdade. São verdades relacionadas ou coisas relativas a Deus. E não é uma verdade de experiência originária da realidade, enquanto não verdade ou não revelamento. Ou seja, o que é isso? É uma verdade revelada. Eu tenho que viver a palavra de Deus de acordo com aquilo que eu já entendi da palavra de Deus. Uma vez que eu entendi um mandamento da palavra de Deus, eu tenho que viver ele. Porque a verdade já foi revelada a mim. Isso aí já não está oculto a mim. Essa palavra aletheia, quando você vai pesquisar, ela está associada ao desvelamento ou à revelação. É uma verdade que não está velada. Ela já foi desvelada, já foi revelada. Você já entendeu. Você já entendeu o que é Shabat. Você já entendeu o que é Matzot, o que é Pessa, o que são as festas, as moedim do Eterno, os tempos determinados. Não tem como voltar atrás mais. Não tem como agora desvelar
o que já foi revelado? A verdade já foi apresentada a você. E aí agora? Agora eu tenho que viver a verdade de acordo com a verdade. O meu viver tem que revelar aquilo que eu conheço da palavra de Deus. Então, é isso. Quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu tenho que viver de acordo com essa verdade. Eu já preguei para colegas de classe que eles falavam comigo: eu não quero que você pregue para mim, eu não quero conhecer, porque eu sei que se eu conhecer, eu tenho que viver. Eu julgo eles? Não, eles estavam completamente corretos. Uma vez que nós conhecemos a verdade, nós temos que viver de acordo com a verdade. Ok? Irmãos, até mesmo no grego, olha como que a gente aprende demais. Demais. Em tirar o fermento da maldade e da malícia e vivemos os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, eu vivo tanto a verdade da palavra de Deus que quando eu sou julgado à luz do sol, eu sou irrepreensível. Eu não tenho do que me envergonhar e nem há o que repreender no meu convívio, na minha vivência, no meu dia a dia. É isso que Paulo está dizendo para nós. Celebremos, pois, a festa com os asmos da sinceridade e da verdade. E tiremos, irmãos, toda caquia e toda ponéria da nossa vida, todo vício, toda imoralidade, todo esse sentimento de não se envergonhar, de quebrar a lei, que Deus nos livre do ganho fácil, da riqueza de curta duração, da felicidade momentânea, que Deus nos livre da caquia, da má vontade em servir o eterno, em fazer as coisas do eterno, que Deus nos livre do vício e de qualquer depravação. Que Deus nos livre, irmãos, da corrupção. Que Deus nos livre de propósitos e desejos maus. Que Deus nos livre de sermos agentes de Satanás, o oponeros, de agirmos como ele. Ah, eu já estou depravado mesmo, vou corromper o meu irmão aqui, vou corromper a minha irmã ali. Não se associe a essas pessoas, se distancie dessas pessoas. É o que Paulo está dizendo aqui. Não se associem. 1 Coríntios 5, 9. Na carta anterior escrevi-lhes que não se associem com as pessoas que participam de moralidade sexual. Não quis dizer com isso as pessoas sexualmente imorais de fora da comunidade de vocês, nem os avarentos, os ladrões ou adoradores de ídolos, porque se fosse assim, vocês teriam que deixar o mundo. Não, o que lhes escrevi foi para que não se associem com alguém que supostamente é um irmão, mas se entrega à malícia, à pessoa má. Não se associe com ela. Distancie mesmo. Se associe a um crente, a um irmão, a uma irmã, que quando você está com ele, está com ela te faz mais estudar a palavra, te faz orar, te faz santificar mais. É simples, irmão, você saber com quem você deve se relacionar. Quando você está com ele, você fala palavrão? Quando você está com ele, com ela te leva para práticas que te afastam da palavra de Deus e transgride a palavra? Não se associe com esse irmão. Ah, mas ele é irmão da igreja. Não se associe com ele. Se associe com pessoas que vão te fazer orar mais, jejuar mais, consagrar mais, santificar mais, conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra. É com essas pessoas que nós temos que se associar, com asmos, e não com pão levedado por Satã. Amém? Então, irmãos, vamos ficar com esse ensino do apóstolo Paulo. Então, Shabbat Shalom a todos os irmãos.